Pessoal, bom dia. Bom dia. Nós vamos ter uma apresentação aqui dos colegas Bruna, Lucas e Sabrina. Eles vão apresentar para vocês o conteúdo da crise de 29, aquela crise econômica. Prestem atenção, se surgirem dúvidas, façam e colaborem com a aula dos colegas. Com vocês agora. Para quem quer entender melhor o assunto, no livro da gente, na página 63, no capítulo 4, ele vai falar muito bem a respeito desse assunto, que é a crise dos anos 20 e como foi a ascensão do nazifascismo, né? Que nós vamos ver com o tempo como surgiu esse governo totalitário. Nós podemos ver que até no livro mesmo, ele começa falando a respeito de uma visão da época do nazismo, né, na Segunda Guerra, a respeito de um comentário do diretor, né, do Teatro de Berlim, na época, onde ele falava a respeito do nazismo, né, e a respeito de outras formas de governo totalitário. Mas o interessante mesmo nós notarmos nesse assunto é como eram as coisas lá naquela época, lá em 1920. Como é que acontecia, como é que se organizava o mundo? Porque, como nós sabemos, lá em 1914, o que aconteceu mesmo? Teve a Primeira Guerra Mundial. E na Primeira Guerra Mundial, as condições depois da Primeira Guerra Mundial foram extremamente assim diversas. Em alguns países as condições ficaram horríveis de vida. Tanto porque muitas pessoas morreram na guerra, como porque as pessoas nesses países não tinham emprego, não tinham condições à saúde, né? Nem se falava em transporte, em educação, nada disso. Os países ficaram arrasados. Mas, em compensação, outros países, como por exemplo a África do Sul, até a América do Sul, aqui no Brasil também, e os países dessa região mais do Ocidente, não sofreram tanto com a Primeira Guerra Mundial. Porque eles, em primeiro lugar, eles estavam muito longe das batalhas lá no campo de guerra. Nesses países, como principalmente os Estados Unidos, não tinha ninguém na sua população lá morrendo, né? Ninguém, as suas casas lá, as pessoas não estavam sendo destruídas. Só os soldados que estavam indo lá e combatendo e fazendo a guerra. Mas nada de destruição física no país. Por isso, deu-se uma prosperidade enorme dos Estados Unidos em 1920. Com isso, os Estados Unidos, eles também não sofreram tanto depois da Primeira Guerra Mundial por causa de uma segunda questão, que eles tiveram que facilitar ou emprestar matérias-primas e alimentos para toda a Europa. Toda parte da Europa que estava extremamente arrasada por causa da guerra, como a Alemanha, Itália e até a França, entre outros países que sofreram muito com isso. Mas os Estados Unidos, eles também foram muito beneficiados, como a gente já falou, entre 1914 e o início da década de 20. Porque eles, nos Estados Unidos, naquela época, eles eram os maiores exportadores que tinham do mundo de armas, de alimentos, de qualquer matéria que precisasse para existir uma vida normal, cotidiana, vinha praticamente dos Estados Unidos, do Estado Unidos. E principalmente ia para a Europa, que foi o continente que sofreu mais perante a Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos, em 1920, no início, a produção agrícola dele estava extrema. Muitas pessoas estavam com produção extrema. Até em outros livros a gente podia ver que tem até um comentário que falava assim: em 40 ou 50 centavos dava para você comprar uma caixa de 200 maçãs. Para você ver como estava desvalorizado. Porque existia muito. E quando existe muito, as pessoas, o preço tende a cair.
tende a ficar menor e as pessoas assim comprarem mais e ganharem mais. Naquela época, que a gente pode ver até o tema aqui no livro, falavam sobre The American Way of Life, que significa o modo de vida americano. Como é que as pessoas viviam naquela época em que o país dela, único, os Estados Unidos, estavam numa superprodução? Que se há uma palavra que a gente possa descrever como foi essa crise, por que aconteceu essa crise em 1929, é a superprodução. Porque a partir dela foi-se tanto o modo de vida das pessoas foi melhorando, as pessoas começaram a investir na Bolsa de Valores de Nova York, que chamava-se Wall Street. Quando as pessoas conseguiram ganhar muito dinheiro, estavam prosperando muito, elas começaram a investir na Bolsa de Valores pensando que isso nunca acabaria, pensando que o que elas estavam ganhando de dinheiro na Bolsa seria uma coisa confiável. Mas não foi bem assim não. Quando foi lá em 1929, por causa da superprodução, ocorreu a queda da Bolsa. E pessoas que tinham investimento da vida inteira delas, que passavam a vida inteira para construir alguma coisa e investir, sentiram-se falidas. Aí nesse momento foi que entrou-se em crise, em crise econômica. E é o que a gente vai poder ver a partir desse momento. Quer colocar o vídeo lá? E é engraçado, esse vídeo ele fala como era antes das pessoas, antes da crise de 1929. Como era a vida das pessoas lá nos Estados Unidos? Né? Como é que elas trabalhavam, viviam e quando aconteceu a crise, como a vida delas mudou a respeito disso. Pode passar. A vida em 1929.
as pessoas naquela época, né, como elas viviam em paz, fazendo festas, né, levando sua vida bem tranquila. Mas depois que ocorreu a crise, tudo isso tinha mudado. As pessoas naquela época agora estavam procurando ver se conseguiam ganhar o seu dinheiro e entender melhor suas economias. É o que nós vamos ver agora no seguir do nosso trabalho. Bom, minha gente, agora eu vou explicar para vocês como se deu a queda da Bolsa de Valores em Nova York. Estava tudo muito bom, como as pessoas, tudo muito bem, a produção crescendo, ricos ficando cada vez mais ricos, e assim foi. Aí a população americana, os milionários, começaram a investir na Bolsa de Nova York, para render mais, em poucas horas tornavam-se milionários. E foi pensando que isso não ia acabar, tanto que acabou. Problemas internos e externos deram importância a isso. Em meados do século, pouco mais na década de 20, os países europeus começaram a se recuperar depois da Primeira Guerra Mundial. Começaram a deixaram de exportar tanto dos Estados Unidos e a produção foi acumulando, e houve, como o Lucas explicou, não sei na sua palavra, uma superprodução. Muitas mercadorias se acumularam na indústria, em produtos agrícolas se acumularam e foi. Quando tem muito produto, o preço tende a cair. Foi isso que aconteceu. O produto baixou o preço e não tendo terminado o seu valor. As ações começaram a valorizar e os milionários passaram de milionários para pobres em poucos dias. Com essa superprodução, houve a queda da bolsa. Com a queda da bolsa, como eu disse para vocês, milionários perderam suas fortunas em questão de horas. Depois disso, o modo de vida dos Estados Unidos caiu de um dia para hoje. Hoje, uns eram ricos, amanhã pobres. Com isso também houve um grande número de suicídios. Muitos que perderam tudo se suicidaram, assim, muito. Eu estava lendo um livro, tem um trecho que fala que dois homens pularam de um prédio se suicidando porque tinham perdido tudo. Eles ficam pensando por que eles pularam de dupla, né? Eles tinham uma conta conjunta, eles perderam tudo. A economia norte-americana ficou arrasada depois da queda da Bolsa de Valores, que foi em 24 de outubro de 1929. A Bolsa, como muita gente se chamava Bolsa de Wall Street, né? Sabrina vai explicar para vocês como foi que os Estados Unidos fizeram para a economia voltar a ser o que era antes. Então, antes de eu falar qual foi o Estados Unidos, uma continuação pequena do assunto de Bruna, como a economia mundial estava basicamente voltada para os Estados Unidos, tudo o que se relacionava aos Estados Unidos, todos os países, também tiveram uma baixa econômica. Por exemplo, quem importava para os Estados Unidos, como os Estados Unidos estavam se retendo porque estava tendo uma superprodução, ele disse, não, vou parar de comprar, porque eu já tenho muito, se eu começar a importar mais, não vai ter como pagar e nem condições. A superprodução já estava no mercado, na indústria e no campo, as sacas já estavam todas estocadas, então o estoque era muito grande, então a economia do mundo se abalou por causa dessa crise de 1929. Um exemplo de país que sofreu muito foi o Brasil, porque o Brasil nesse tempo exportava para os Estados Unidos o café. Então, uma solução que o Brasil resolveu fazer para que não perdesse essa saca de café que era toda produzida para os Estados Unidos, resolveu queimar as sacas. Não assim, no modo de dizer, realmente eles resolveram queimar, porque se fosse dar para a população, ninguém ia mais querer comprar. Então, ia abaixar
afetar a economia também do Brasil. Então eles resolveram queimar muitas sacas de café. Agora, uma solução que foi para levantar os Estados Unidos depois da crise foi o New Deal. Essa foi uma solução que no governo de Franklin Delano Roosevelt foi adotada, né? Para que o país pudesse voltar economicamente, né? Começar a subir na escada. Roosevelt ele propôs o New Deal, que tinha como objetivo que a intervenção fosse feita pelo governo. Uma intervenção econômica fosse feita pelo governo. Como assim? Que os bancos passariam a ser controlados pelo governo, que a Bolsa de Valores também tinha que ter um controle governamental e também outro fator. Por causa da queda da Bolsa, muita gente ficou desempregada. Então, tinha muita gente desempregada numa crise econômica que de uma hora para outra caíram as suas economias. Quem investiu na Bolsa já não tinha mais nada. Então, a maioria das empresas começou a falir, então fechou e a maioria dos empregados foram colocados para fora. E nessa crise, nesse New Deal, o governo também propôs construção de obras públicas, para que os desempregados voltassem a receber, para gerar uma nova economia, porque sem dinheiro a economia estava parada. Então, um novo objetivo do New Deal foi, colocar que a parte da população desempregada voltasse a trabalhar. Em que eles tinham que voltar a trabalhar? Colocaram para que se fossem feitas obras públicas, como a construção de autoestradas, barragens, e daí gerando dinheiro para que o comércio voltasse a funcionar. Então, esses empregados tendo dinheiro, eles voltariam a comprar e voltariam a trazer a economia aos Estados Unidos. O terceiro fator que Rafa colocou aqui no quadro foi o da agricultura. Como a agricultura estava numa super produção, com muitas sacas de produtos estocados, o governo decidiu que os trabalhadores parassem de trabalhar. Ou seja, eles receberam um salário para que cessassem a produção. Como já estava muito, então até essas sacas fossem exportadas ou consumidas internamente, os Estados Unidos parou literalmente de produzir na agricultura. Uma exceção que teve dessa crise, nessa crise foi o país da União Soviética. Porque a União Soviética não sofreu com a crise de 1929. A União Soviética, ela tinha, deixa eu colocar aqui, 2 fatores para vocês. A União Soviética não sofreu com essa crise, por quê? Ela tinha uma indústria, uma forma de indústria, separada do capitalismo. Ou seja, ela tinha sua forma própria de produzir.
falando, né? Foi o Stalin, na época, colocou os planos quinzenais para funcionar, né? Então, eles tinham a sua própria economia, não participavam de outras economias capitalistas e também Isolamento do capitalismo. eles eram isolados. Assim, a União Soviética tinha a economia isolada do capitalismo, então por isso ela não sofreu tanto. E a crise que se deu, né, pela superprodução, os dois fatores que mais ajudaram a União Soviética a entrar nessa crise foi essa, que tinha a própria forma de produzir, né, na indústria, e eram isolados dos países capitalistas. Então a gente viu que a crise, né, ela afetou várias partes do mundo, principalmente a Europa e principalmente a Alemanha. E naquela época, em 29, tinha um governo, tinha um partido político chamado de nazista, um partido político nazista, que governado por Adolf Hitler, que com as suas ideias ele conseguiu depois ser nomeado chanceler. E com isso ele veio a ter toda poder ou autonomia perante a Alemanha. E com o desenrolar da história que nós depois poderemos entender melhor como foi por causa disso que surgiu a Segunda Guerra Mundial. Gente, ó, só recapitulando uns pontos importantes dessa crise de 29. Lembre-se que essa crise, aqui é um resumo bem rápido, por causa do tempo da nossa aula. Então essa crise, ela acontece por causa de uma superprodução. Os Estados Unidos estavam numa época que a economia estava muito próspera. Então, como foi dito, em determinado momento, no meio da década de 20, que a Bruna falou, alguns países europeus começam a recuperar sua economia e não vão precisar de tanta ajuda assim dos Estados Unidos. Então essa superprodução, ela fica sem saída, essa mercadoria, tanto externamente quanto internamente. Internamente porque os trabalhadores, como foi falado aqui pelos alunos, os trabalhadores eles não vão estar ganhando bem, esses lucros de que essa economia estava próspera estavam indo para o bolso dos capitalistas donos das indústrias. Então o trabalhador ele fica sem ter um salário para poder comprar aquele produto. Então esses produtos vão estocando. Então essa superprodução causa essa quebra na bolsa, foi muito bem explicado. Resumindo, esse problema ele começa a ser resolvido quando o Roosevelt, o então presidente dos Estados Unidos nessa época aqui, em 32, ele faz o New Deal. Como foi falado aqui, tem as três principais etapas do New Deal, os três principais propósitos dele, e isso vai recuperar a economia. Revisando também, foi dito que a União Soviética não foi muito afetada, não foi afetada por essa crise, por esses dois motivos principais. Eles tinham a União Soviética como um conjunto de países socialistas, estava isolado, os países capitalistas eles não mantinham negociações com os capitalistas e eles tinham sua própria forma de produção, os planos quinquenais estabelecidos pelo Stalin. E Lucas falou no final, na Europa a principal vítima dessa crise foi a Alemanha. Foi o país mais arrasado com a Primeira Guerra Mundial, foi o país que mais dependia da ajuda externa dos Estados Unidos. Então, está aqui o trabalho dos garotos. Venham para cá, garotos, por favor, para a gente dar um abraço coletivo. Foi muito boa a explicação. Tem aqui Sabrina. Não é uma foto, mas vamos posar. Lucas está vermelho. Então, por gentileza, uma salva de palmas. Quando não é grande.